Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um final de semana, mais um domingo, não? Que bom, espero que você esteja descansando um pouco, mas que esse momento seja um momento de você, junto comigo, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E como eu falei na semana passada, nós estamos passeando pelo Apocalipse. O vídeo da semana passada mostrou alguns pontos importantes que nós devemos aprender e hoje o Senhor quer continuar dizendo mais sobre os fins e os sinais dos fins dos tempos. Ou seja, os discípulos de Jesus, assim como nós, queremos saber quando tudo isso vai acabar. Porque ao sentir, ao ouvir um rumor de uma guerra ou uma situação difícil, uma peste, uma pandemia, nós já achamos que é o fim do mundo. E como o vídeo da semana passada nos mostrou, isso não é o fim, apenas o princípio do eterno. Ou seja, o eterno não está chegando. E Jesus disse assim, olha, eu os avisei antecipadamente. Só que o que acontece? As pessoas não gostam de ouvir o Apocalipse, porque nós temos um conceito de Apocalipse, de um discurso assustador, de um discurso que vai acabar com tudo. Realmente, os fins dos tempos é uma promessa de Deus que essa terra, esse mundo que nós vivemos vai ser totalmente destruído e nós vamos viver numa nova terra com Ele por toda uma eternidade. Essa é a palavra de Deus. E o que acontece? Quando nós descobrimos que vão chegar notícias que não nos são muito agradáveis, nós só ficamos com o assustador, com o aterrador. Mas, ao mesmo tempo que o Apocalipse revela o que está acontecendo e o que vai acontecer, ele também é um discurso de promessa de vida eterna, promessa de grandes coisas para aqueles que estão juntos com Jesus. Então, o mais importante disso tudo é aprender os sinais dos fins dos tempos, os sinais da volta de Jesus e a completa destruição desse mundo que nós vivemos e qual é a nossa esperança. Porque Jesus disse, eu vou fazer morada e vou voltar para buscar vocês. Mas ele vai buscar e disse, olha, cuidado para que você esteja de pé quando eu voltar. Vigie. Ou seja, esse discurso aterrador, esse discurso difícil, vem somado, vem atrelado com uma promessa de vida eterna. E para isso é que nós, como crentes, devemos nos esforçar diariamente para que, quando Jesus voltar, a hora que ele voltar, ninguém sabe, ele diz, só sabe ao Pai, mas ele nos deu sinais, eu os avisei antecipadamente. Então é isso que o Senhor pediu para mostrar para vocês, é isso que eu tenho estudado nos últimos tempos. Rumores de guerras, pestes, pandemias, já vimos, isso é só o início. Elas não vão parar. Escute, a Bíblia diz que essas guerras, essas pandemias, não vão parar. E a última guerra que nós vamos ouvir falar, que nós temos que estar muito atentos, é quando Jerusalém for cercada por exércitos e invadirem Jerusalém. Esse é um grande sinal quando Jerusalém for cercada e invadida. Nesse momento, diz a palavra que essas guerras que não vão terminar nunca, elas vão ser aterradoras até o fim. Então nós temos que estar preparados e sabendo disso tudo, tendo esperança que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai ser tocado, porque aqueles que estão com o Senhor serão protegidos. Mas em contrapartida, Jesus deixa muito claro que outro sinal dos fins dos tempos é o engano religioso. Talvez você e eu já estejamos passando muito perto disso. O engano religioso mostra, e vocês têm visto nos últimos tempos, que a religião cristã está cedendo à vontade dos seus fiéis. Ou seja, estão querendo contemporizar, estão querendo adequar, estão querendo colocar politicamente correto as vontades das pessoas sobre a vontade da palavra de Deus. Estão criando falsos mestres, falsos ensinos, onde a sã doutrina, a doutrina de Jesus, está ficando jogada de lado. Então está acontecendo o aparecimento de falsos profetas, falsos homens, mostrando um outro evangelho, que Deus já deixou claro que são nada mais do que maldição para nossas vidas. E esses espíritos enganadores estão vindo por permissão de Deus. Deus deixa com que esses espíritos enganadores se aproximem de nós para ver se eu e você vamos nos deixar seduzir por esses espíritos enganosos. A Bíblia diz que nós vamos ter comichões nos nossos ouvidos.
Quando você escuta que alguém está querendo contemporizar a palavra de Deus, você talvez já está vendo alguns pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada e etc. Você tem que tomar muito cuidado, porque é bíblico que aparecerão pessoas com vozes lindas, com detalhes maravilhosos, que vão tentar enganar a todos. E Deus está permitindo. Mas ele diz, eu os tenho avisado antecipadamente. A outra coisa que Jesus deixa claro, independente do período, se é um período de tribulação, pré-tribulação, não. Independente do que for, independente da apologia, independente do que as pessoas creem a nível de teologia, o que nós temos que entender, o que Jesus deixou bem claro. E Jesus deixou bem claro que o amor de todos vai esfriar. Nós estamos vendo a maldade terrível a cada instante, o egoísmo a cada instante. Isso é algo muito eminente, mas a palavra de Deus diz que vai começar a haver cada dia mais rebeliões nas famílias, rebeliões entre os amigos, falsidade vai crescer assustadoramente, as traições vão ser cada vez mais fortes no nosso meio. Meu Deus! A outra coisa que o Senhor deixa claro é que nos últimos tempos vai haver uma luta tremenda entre a carne e o espírito. Isso também já está muito claro, está muito evidente. A carne tem falado demais, as pessoas têm levantado o eu de uma forma assustadora. Tanto o eu normal, como o orgulho, como o eu sexual, como o eu da libertinagem, da promiscuidade, coisas que estão querendo única e exclusivamente satisfazer o eu. O outro sinal que Jesus deixa muito claro na palavra dele é a perseguição dos servos de Deus. Eu tenho um grande amigo nosso em Portugal, o pastor Sebastião, que é um dos líderes da igreja perseguida, que faz um trabalho muito lindo sobre isso. Os cristãos já estão sendo perseguidos, mas ainda Jesus deixa claro que nós vamos ser muito mais perseguidos, vamos ser levados para os tribunais, vamos ser presos e até condenados à morte. Então, isso tudo também será um sinal dos fins dos tempos. A outra coisa que deixa bem claro, não só avisada por Jesus, mas também pelos profetas, que nos últimos tempos vai haver um derramamento espiritual. Ou seja, vai começar, presta atenção, na tua casa, na minha casa, os membros da nossa família terão, não vai vir de pastores, nós vamos começar a ter revelações do alto. O Senhor vai começar a trazer para as nossas filhas, para os nossos filhos, para os nossos maiores, para nós, sonhos, visões, profecias do que vão acontecer. Tudo isso querendo nos edificar. Ou seja, um derramamento cada vez mais do seu espírito para os crentes. Da mesma forma que a carne vai falar no mundo protestante, no mundo católico, no mundo cristão, no mundo evangélico, aqueles que realmente creem em Jesus vão começar a provar de um avivamento, mas esse avivamento só virá com o arrependimento verdadeiro. Para isso é que nós temos que entender o que é ser servo, mas isso fica para um outro lado. Um outro sinal que Jesus deixou e nos avisou é que vão acontecer sinais terríveis a nível climáticos, a nível cósmicos. Ou seja, não são esses terremotos, esses raios, essas coisas que estão acontecendo. Ele deixa claro que, presta atenção, vai brotar fogo da terra, fumaça da terra, vai brotar sangue da terra, Jesus. O sol vai se escurecer e a lua vai ficar avermelhada como sangue. Meu Deus! E também Jesus deixa claro que nos fins dos tempos vai ter o aparecimento do anticristo. Vai ser uma pessoa, um ser humano, que vai querer ocupar o lugar de Deus, que vai se apresentar como sendo Deus, que vai querer ocupar todos os locais de culto, que vai querer ter a primazia da palavra de Deus, sobre a palavra dele vai ter a primazia sobre a palavra de Deus. Ou seja, Deus está permitindo tudo isso para que nós possamos aprender com ele. Mas depois de acontecer tudo isso, depois dessas coisas estarem bem reais no nosso meio, a palavra diz que quando nós estivermos já desmaiando de terror, aí chegará a nossa redenção, aí chegará a volta de Jesus, que vai levar os seus para morar com ele, e depois vai ter um final. Por quê? O Apocalipse, a revelação dos fins dos tempos, do que está acontecendo e do que vai acontecer, é um discurso aterrador para Satanás e os seus anjos e para aqueles que não aceitarem viver com Jesus. E vai ser um discurso, é um discurso de promessa de vida eterna, porque aquele que passar e vencer por tudo isso será salvo e vai morar com Jesus por toda uma eternidade.
Mas você vai me dizer assim, mas Renato, por que eu tenho que saber tudo isso? Que coisa horrível. Eu não quero saber nada disso. Que vídeo horrível. Ok, você pode não querer saber. Mas Jesus, além de ter avisado a mim e a você antecipadamente essas coisas, ele quer nos ensinar que, a partir do momento que nós conhecemos esses sinais, nós já vamos ter paciência por passar por eles. Nós não vamos ficar assustados e deixar com que Satanás tire a nossa paz. Quando acontecerem essas coisas, a paz que Jesus nos dá, a certeza de que nós estamos com Ele e a possibilidade de morarmos com Ele nos céus, vai fazer com que nós passemos por esses momentos de tribulação, pré-tribulação, do que seja, teologicamente, nós vamos passar por esses momentos acreditando e tendo a fé que Jesus vai voltar para me buscar. Jesus vai voltar para me levar para morar com Ele no novo céu e numa nova terra. E é isso que tem que me dar paciência, e a partir da paciência eu vou manter a paz, e a paz sendo mantida, eu mostro para Jesus que a minha fé nele é inabalável. E ele garante que aquele que preservar até o final, aquele que mantiver a paz e conseguir passar por esses períodos de tribulação, com certeza vai ser salvo. Mas ele diz, ao vencedor, a vida eterna. E ele diz que se nós mantivermos a fé, nós vamos passar por tudo isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba, momentos de tribulação no dia a dia que você tem vivido, falta de dinheiro, situação difícil, meu amigo, tudo isso é uma tonteria, uma bobagem perto do que está chegando, porque é o princípio, é o início das dores, mas a coisa vai ficar muito mais feia. Mas vai ficar feia para aqueles que vão se manter junto com a incredulidade, junto com a falta de fé em Jesus. Para esse, as coisas serão horríveis, mas para nós, a certeza de um dia morarmos com o Senhor no céu. Então, a partir desse vídeo, que você possa entender, e na semana que vem nós vamos começar a falar algumas coisas sobre o que diz realmente o Apocalipse a respeito de trombetas, a respeito de selos, a respeito de muitas coisas que às vezes você escuta e você não consegue entender. Mas o mais importante, Jesus vai voltar. Jesus vai acabar com tudo isso que está aqui, porque todo esse mundo está no poder de Satanás. Foi entregue a ele, mas nós vamos viver aqui em vitória se nós nos mantivermos seguros e firmes na mão de Jesus. Não deixe que nada tire a tua paz, não deixe que nenhuma dúvida tire a tua paz. Creia, mantenha-se, preserve até o fim, e a palavra de Jesus, nós seremos salvos no nome dele. Deus te abençoe, passa para frente, vamos aprender aquilo que ele está querendo, aquilo que ele nos ensinou, com o tempo, aquilo que ele nos ensinou de uma maneira antecipada sobre os fins dos tempos. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.